E aí, turminha, tudo bem? Tudo bem? Nossa 011 aula da nossa atividadezinha, não é? Bacana, sobre ensino religioso. Hoje nós vamos estar explicando para vocês de primeira mão, nessa videoaula, sobre os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais. Vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, é importante que se diga que o ser humano ele vivia de forma aleatória, né? De forma qualquer, na vida, no mundo. Nada era de ninguém, tudo era de todos. Então, a partir do momento em que o homem começou a se apropriar de terras, de casas, de objetos, de animais, dizendo que aquilo era dele, começou então uma nova dinâmica no convívio social do ser humano. E depois desse convívio social em que o homem também começou a fazer troca de objetos, né? Eu te dou uma coisa, você me dá outra, né? Porque não havia moeda. O homem então percebeu a importância de criar leis. E com a importância de criar leis, os homens também criaram os estatutos, né? Os códigos de ética, e com isso também chegou a criação dos 10 mandamentos, em que, de uma certa forma, isso possibilitou uma orientação melhor para os homens. Por isso que nós estamos falando dos 10 mandamentos e dos 7 pecados capitais, porque eles dizem respeito à ética do homem, ou seja, aquilo que o homem deve fazer de certo e aquilo que ele deve fazer e aquilo que ele faz de errado. Isso implica em algo em sua vida. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, a gente vai perceber que estas orientações para o homem em relação aos 10 mandamentos diz respeito à idolatria, né? Que o homem ele não deve se idolatrar e nem tampouco idolatrar o outro, achar que o outro uma coisa gigante que tem que ser venerada, enfim. A ideia é que todos nós somos iguais, e em relação ao Antigo Testamento era para se adorar apenas um Deus, que no caso era o Senhor. Isso no que diz respeito à orientação bíblica. Dentro dos 10 mandamentos também tem a questão da blasfêmia, não é? O que é blasfêmia, né? É um pecado que está relacionado a alguém dizer assim: olha, Deus, eu não te quero. Eu sei que você tem duas opções, inferno e céu, e eu não quero que você interfira na minha vida. Eu sei o que eu quero. Eu digo a ti que não quero nenhuma aproximação contigo. Essa é a ideia da blasfêmia, quando a pessoa rejeita completamente Deus em sua vida, e ela coloca então um ponto final nisso, bate o martelo e não quer mais saber daquele ser espiritual em sua vida. Nos 10 mandamentos também fala sobre o assassinato, né? Todos nós sabemos, né? Não se deve matar ninguém, né? A gente sabe o que significa isso. Fala também do adultério. É importante a gente colocar aqui sobre a questão do adultério, porque algumas pessoas confundem fornicação, adultério, pecado sexual. As pessoas confundem isso. A fornicação é quando uma pessoa tem relação sexual com uma outra pessoa, sendo ambos solteiros. O adultério é quando uma pessoa casada tem relação sexual com uma outra pessoa, seja ela casada ou não. Então ela comete adultério, ela trai o seu parceiro ou a sua parceira, enfim, seja lá quem for.
dentro desse particular, nos 10 mandamentos também a gente viu lá sobre a questão do roubo. O que é o roubo? É você se apropriar do que é do outro. Então, se você pega uma caneta, se você pega um lápis, se você pega um caderno, não devolve aquilo para alguém, você está cometendo roubo. O roubo, ele pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira, quando alguém se apropria daquilo que não é dela. Falamos também sobre o pecado, né, da desonestidade, né, quando as pessoas são desonestas umas com as outras, e a questão da cobiça. Vamos lá então. Eu quero aqui mostrar para vocês uma coisa interessante, porque segundo a doutrina católica, os 10 mandamentos, eles sintetizam todas as prescrições do Antigo Testamento, ou seja, os 10 mandamentos é como se fosse o resumo do Antigo Testamento na Bíblia, colocado em poucas palavras para que os homens possam seguir. E o Novo Testamento, né, o resumo do Novo Testamento é o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. E aí a gente então pediu para vocês copiarem os 10 mandamentos, né? E assim certamente vocês o fizeram. Em relação, pessoal, aos 7 pecados capitais, é importante, né, que a gente observe os pecados capitais. Eles foram escritos antes do Novo Testamento, e eles não pertencem ao Novo Testamento. Eles foram colocados depois do Novo Testamento, para que as pessoas, de uma certa forma, pudessem trabalhar em relação aos vícios, aos seus próprios vícios. Os pecados capitais nada mais são do que pecados viciosos que as pessoas têm e que não conseguem controlar. E aí eu vou aqui rapidamente falar sobre cada um deles. O primeiro que é colocado aqui é sobre a gula, né? O pecado da gula em relação aos 7 pecados capitais. A gula, pessoal, ele é o desejo insaciável por comida ou por bebida. Então, quando você vê uma pessoa bebendo demais, ou bebida, refrigerante, ou cachaça, ou cerveja, quando a pessoa bebe demais, ela está com o pecado da gula. E quando a pessoa, de uma certa forma, ela come demais e não consegue se saciar, então ela tem esse vício, né? O vício da comida. Os estudiosos dizem que quando você come, você nem deve encher a barriga. Você tem que deixar até um pouquinho, porque quando você deixa um pouquinho, o teu organismo ele consegue trabalhar melhor e digerir melhor o alimento, e isso possibilita, a cada momento que você não enche a barriga, poder comer menos a cada refeição, e aí você não vai ficar uma pessoa obesa. Falamos também sobre a avareza, pessoal. O que significa a avareza, né? A avareza é o desejo excessivo, né? Pelo quê? Pelos bens materiais, pelas coisas materiais. Isso aqui é avareza, é o amor demasiado pelo dinheiro, quando a pessoa ela prefere as coisas do que as pessoas. Ela prefere o ter do que o ser. O que é o ter? Ter é ter muito dinheiro, muitas posses. E o ser é ter um relacionamento com as pessoas, é ser uma pessoa boa. Então a avareza é quando você dá mais valor às coisas materiais do que às pessoas. Isso aqui é a avareza, quando você tem ganância de querer ter muito dinheiro para querer ser melhor do que os outros. Também falamos sobre a luxúria, né? Luxúria, a própria palavra está dizendo, vem do luxo, né? A pessoa que quer luxar demais, luxúria. São pessoas que, na verdade, elas são dominadas, né, pelo desejo de estar... pelo desejo de estar comprando as coisas para querer luxar, né? A luxúria. E essas pessoas
que tem esse problema, elas acabam sendo egoístas, porque além delas quererem luxar e ver o outro pobre, elas também, através do luxo, elas se sensualizam. Elas querem colocar no corpo aquilo que é caro e que sensualiza o corpo. Indo adiante, a gente viu sobre a ira. O que é a ira? Pessoal, ira é raiva, é ódio, é rancor que as pessoas depositam em suas vidas, e elas não conseguem controlar. Tem que tomar muito cuidado com esse pecado capital, porque a ira, ela atrapalha a vida de muitas pessoas, né? A raiva, né? O rancor que é depositado no coração das pessoas, isso traz muitos transtornos, né? É um sentimento humano de externar a raiva, né? De querer jogar raiva em cima do outro, o ódio em cima do outro de alguma forma, né? Às vezes até tem pessoas que têm raiva de animais, tem raiva de pessoas, tem raiva de mendigo, tem raiva de todo tipo de seres, né? Existem pessoas que parece que já nascem com raiva. Então essas pessoas, elas têm o pecado da ira. A ira também, ela pode ser chamada de cólera, né? A cólera também quer dizer ira, que é esse tipo de sentimento. Pessoal, também tem a inveja. A inveja, ela é o desejo exagerado por posses, certo? A inveja é quando você deseja não apenas o que é do outro, mas você quer que o outro desapareça para você tomar aquilo que é daquela pessoa. Olha só como a inveja ela é terrível. Então eu volto a repetir, inveja não é apenas você querer o que é do outro, mas você querer que o outro desapareça para você ficar com o que é dela. É por isso que a gente vê aí muita gente, não é? Cometendo assassinatos, né, para ficar com o que é do outro, né? Filho assassinando pai, irmão assassinando irmão, porque está com inveja do que é do que é do outro e quer tomar aquilo que é do outro. Às vezes até você tem inveja quer a namorada do outro, aí a pessoa acaba matando o namorado para ficar com a namorada ou o marido, enfim, é uma coisa extraordinariamente terrível, né? Uma coisa terrível a questão da inveja, né? A inveja mata, né, as pessoas. A preguiça, pessoal, a gente também falou sobre a preguiça. A preguiça, ela é confundida com algumas outras coisas, né? Com a indisposição, com a falta de vontade de fazer alguma coisa. Mas a preguiça, ela está relacionada, pessoal, ao desleixo. Você não ter coragem de arrumar o seu quarto. É você não ter coragem de lavar uma louça, de lavar o copo que você bebe. Isso aí é preguiça, pessoal. Então a preguiça, ela é um pecado, né? É a falta de capricho, é você fazer as coisas de qualquer maneira. Não, tem que fazer bem feito, tem que fazer bonitinho, tem que fazer legal. Para que as pessoas possam ver o que você fez, elogiar o que você fez. Então se fala muito sobre a preguiça dos dias atuais, porque está se vivendo uma era em que as pessoas estão muito acomodadas. E uma pessoa muito acomodada, ela acaba tendo muita preguiça, muita falta de vontade de fazer as coisas. O pai manda o menino jogar o lixo, vai jogar o lixo lá fora, fica com preguiça, né? Enfim, eu tô com um pitbull aqui dentro do meu quarto, novinho, e ele tá fazendo uma bagunça. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês ele. Então, pessoal, finalmente a gente finaliza aqui sobre a soberba.
A soberba, ela está associada à arrogância e à vaidade. O que é soberba? É você achar que é melhor do que os outros. É você pisar em cima dos outros. É você achar que é tudo mais que os outros. E não é bem assim. As coisas não são assim. É você achar que é superior às pessoas em tudo. Então, aquilo que você é melhor, naquilo que você é melhor em relação a alguém, esse alguém pode ser também melhor do que você em relação a outras coisas. E então é por isso que é importante a gente verificar isso. Shed. Não tá, Shed? Vem cá, menino. Vem cá. O Shed tava bagunçando. Olha, Shed, eu quero apresentar para você meus alunos, viu? Meus alunos aí, ó. Tchau, pessoal. Era isso aí que eu queria falar para vocês. Estou com muita saudade. Tudo de bom para vocês, tá bom? Tudo de bom. Né, Shed?